Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo, se inscreva aí embaixo, deixa o like nesse vídeo e também me segue lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, começando com algumas novidades interessantes, né? Nós tivemos o sorteio da Copa do Brasil, o sorteio de mando, né? Nós já temos o nosso adversário definido, é a equipe do Corinthians e ficou assim, né? O primeiro jogo será na Neoquímica Arena, né? No estádio do Corinthians, e o jogo de volta será no Morumbi. Será que nós começamos com o pé direito? Eu prefiro decidir em casa. Tem muita gente que fala, é melhor o primeiro jogo em casa porque a gente tenta aí uma vantagem, depois consegue aí decidir na casa do nosso adversário. Eu prefiro assim. Ainda não temos aí as datas e nem os horários, como vocês estão vendo, porque isso aí é para uma outra data, né? Nós ainda estamos aguardando, né? Mas provavelmente será no dia 26, né? Dia 26 agora. O jogo teve que ser aí modificado de data porque o Corinthians, o nosso adversário, está disputando os playoffs da Copa Sul-Americana e aí teve alguns conflitos entre a CBF e entre a Conmebol, por isso tiveram essas datas alteradas aí com alguns jogos do Campeonato Brasileiro, né? Então, rapaziada, mas boa notícia, né? Vamos decidir o jogo dentro de casa. E o São Paulo fez essa postagem no Instagram e aí teve um comentário bem curioso que muita gente se agitou nas redes sociais. Olha aí, rapaziada, o comentário do David Neres, jogador que foi revelado nas categorias de base aí de Cotia, do São Paulo Futebol Clube, deixou esse comentário. Obviamente a torcida se agitou e se agitou muito nas redes sociais. E aí, comentando para ele voltar, lembrando que nas férias, né, o jogador treinou, apareceu treinando aí com a camisa do São Paulo, com a sua camisa, né, escrito David Neres atrás, e a gente tem essa expectativa, né, de que quando ele voltar, ele volte a vestir a camisa do São Paulo, não faça igual o Luiz Araújo, que foi para a equipe do Flamengo. O que vocês acharam aí dessa interação do David Neres, acompanhando aí todo o momento do São Paulo, né, acompanhando, sabendo aí nosso adversário, sabendo inclusive o mando de campo, ele que hoje está brilhando no Benfica, né, foi muito bem no Ajax, jogador de seleção brasileira e agora, como eu disse, está na equipe do Benfica. O Campeonato Brasileiro tem mais uma rodada, tem mais uma partida hoje, né? O São Paulo já jogou nessa rodada, ontem goleamos o Santos e até o momento esse é o G4 do Campeonato Brasileiro, galera. Hoje ainda tem mais uma partida entre Goiás e Atlético Mineiro, mas nenhum dos dois vão ultrapassar o São Paulo, então o São Paulo termina aí essa 15ª rodada na 4ª posição. E aí ainda temos essas duas partidas que, como eu falei, foram alteradas, né? Entre Vasco e América, que também não podem ultrapassar o São Paulo, e entre Corinthians e Grêmio. O Corinthians sim aí brigando um pouco mais acima e o Grêmio, como vocês estão vendo, com 26 pontos, um ponto à frente do São Paulo e um jogo a menos. Mas bem legal, né, rapaziada? Depois de 15 rodadas do São Paulo no G4, para quem tava tirando o São Paulo aí das competições, semifinalista de uma Copa do Brasil, G4 de Campeonato Brasileiro, como é que tá a expectativa de vocês? Além de estar já nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, né? Só tem 3 times no futebol brasileiro vivo em 3 competições. São Paulo e Corinthians vivos na Copa do Brasil e na Sul-Americana, e o Flamengo, né, que está na Libertadores, além de também estar na Copa do Brasil. Então este é o São Paulo de 2023, este é o São Paulo de Dorival Júnior que eu sempre falo. Muita gente falava que não adiantaria trocar o Rogério Ceni naquele momento e trazer o Dorival. Hoje, e mais uma vez mostrando aí o seu trabalho, né? Eu acredito aí, e eu falo, né, que o ponto forte do São Paulo hoje é o sistema defensivo. Nos últimos 15 jogos o São Paulo sofreu 14 gols, então isso vem sendo uma marca, né? O São Paulo, muitos jogos aí sem ser vazado. Ontem quase, faltou pouco, a gente acabou cometendo um pênalti besta no finzinho, mas mesmo assim não tirou o mérito do ataque, que balançou as redes 4 vezes, que conseguiu os 3 pontos pra gente. Então isso é interessante, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês aí, tá bom? Vamos trocar de assunto agora, porque a gente fala todos os dias aqui sobre chegadas, mas hoje a gente vai falar sobre eventuais saídas. Primeiramente sobre o volante Luan. O jogador teve aquele problema, né? A gente sabe, teve uma lesão muito séria. Quando o Rogério Ceni foi anunciado como novo treinador do São Paulo lá atrás, lá em outubro de 21, né, rapaziada? 22, não lembro agora. Acho que de 21, né? O Rogério Ceni foi anunciado. Ele se machucou naquele primeiro treino, ficou muito tempo afastado. Quando voltou, ainda não é o mesmo Luan que a gente gosta, né? Ele
atuou na última partida e tudo mais, mas o São Paulo está analisando propostas por ele. Por quê? Tem o Gabriel Neves, tem o Pablo Maia, tem agora o próprio Jackson Mendes, né? E o Luan acabou perdendo um pouco de espaço. E o São Paulo observa o Luan como uma possível venda aí para não quebrar o esquema da equipe do Dorival Júnior, já que o Luan não é um considerado titular, né? O titular hoje daquela posição especificamente é o Pablo Maia, né? Então ainda tem outros jogadores como o Michel Araújo, como o Rodrigo Nestor, e o Luan acaba ficando aí em segundo plano e ele vem sempre recebendo sondagens do futebol europeu. Então o São Paulo planeja que, se tiver que vender algum desses jogadores da base, o Luan hoje é um plano A, vamos dizer assim, né? O Luan hoje é o jogador mais negociável da nossa diretoria. Mas tem uma outra joia aí da base do São Paulo que esse sim tá com muito interesse. Tá com muito interesse aí do futebol europeu e o São Paulo vai tentar segurar, né? É o garoto Rodriguinho, né? Recentemente fez até um ano que ele fez o seu primeiro gol como profissional na própria Copa Conmebol Sul-Americana. Ele que tá crescendo de produção nesta temporada, ajudou o São Paulo em algumas partidas. Eu lembro uma partida muito boa que ele fez contra o Atlético, contra o Grêmio também. Nesses últimos jogos aí, esses últimos clássicos, eu até vivi a expectativa de que o jogador entrasse em campo, acabou não acontecendo, mas é um nome interessante, né? E um clube que demonstrou interesse nele aí foi o clube do Fulham da Inglaterra e também o Nottingham Forest. Fizeram duas sondagens a princípio aí, né? Então os clubes da Premier League estão muito interessados em jogadores brasileiros. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês, se vocês acham que o São Paulo deve manter o Rodriguinho ou se for vender, que venda aí por uma boa grana. Um garoto aí de apenas 19 anos de idade que já vem se destacando com a nossa camisa. Eu não venderia o Rodriguinho, acho que é um garoto assim com as características que a gente até tá buscando no mercado. São Paulo vem buscando um camisa 10, o garoto, se continuar com esse treinamento que ele tá fazendo, que ele é muito elogiado pela comissão nos treinamentos, se ele continuar ganhando minutos, se ele continuar aí crescendo com a ajuda de alguns jogadores mais experientes, tenho certeza que ele vai ser um grande nome aí do futebol mundial, porque ele tem as características do futebol europeu, pode aí até abrilhantar na seleção brasileira. Então acho que o São Paulo hoje fez certo, né? Na minha opinião, o São Paulo fez certo em segurar o Rodriguinho de algumas outras sondagens e de colocar o Luan hoje como o jogador mais negociável. Eu gosto muito do Luan, é um jogador que tem a identidade com o clube, tem a identidade com a torcida, mas infelizmente sofreu essa lesão e ele acabou caindo de rendimento e perdendo espaço, né? Ele que em alguns momentos chegou a ser incontestável, né? Era o titular absoluto, não tinha nem discussão, era o Luan ali e acabou. Tanto que quando ele estava em campo a gente fazia muitas comparações, São Paulo perdia pouco, o São Paulo tomava poucos gols, depois teve momentos aí que o São Paulo acabou caindo de rendimento quando o jogador esteve ausente, mas agora a situação é outra, né? Eu, obviamente, torço para que o jogador recupere o seu futebol e mostre aí o seu talento ainda com a nossa camisa, mas a gente tem que entender o nosso momento também e a própria diretoria fala que o São Paulo precisa vender, precisa desta receita. Então, quero saber a opinião de vocês. Próximo jogo do Tricolor será aí no sábado, né, rapaziada? Sábado teremos a próxima partida do São Paulo. Então, nós teremos esse meio de semana livre apenas para treinamento. Às 18h30 teremos São Paulo e Cuiabá pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cuiabá vem numa crescente aí, o atacante Daverson é um dos artilheiros do campeonato, né? Tem 6 gols, o Caleri também tem 6. Então, esta é a próxima partida, até lá apenas preparação e treinamentos. Combinado, rapaziada? Então, o vídeo de hoje tá chegando ao final. Não esquece de dar uma moral pra gente aí, curte o vídeo, deixa nos comentários a sua opinião, compartilha com os amigos, me segue lá no Instagram também, Alemão SPFC. Todos os dias tento trazer algumas informações, tento trocar algumas ideias com vocês lá, pra gente falar sobre o nosso time de coração, né? Sobre o nosso São Paulo Futebol Clube. Combinado? Amanhã ao meio-dia, né? Desculpa, ao meio-dia, nós voltaremos com mais atualizações, algumas principais informações aí sobre janela de transferências, tá bom? Então, fiquem com Deus, um abraço, até lá, hein? Um abraço do Alemão, valeu!